Queridos, bom dia, tudo bom? Deus abençoe a todos. Não é muito de costume meu fazer isso aqui, mas ontem eu passei por uma questão. Ontem eu passei o dia todo com duas pessoas que eu amo, que eu gosto, duas pessoas da minha família. Uma delas eu fui até levá-la ao hospital porque ela precisou, teve uma emergência e ela precisou que fosse ao hospital. E ontem, durante o dia todo lá que eu passei com eles, com essas duas pessoas, uma teve que ficar lá no médico, sendo atendida, fazendo exames, observação, tomando remédio, etc. E aí acabou que a gente ficou o dia todo lá. E a outra pessoa que estava junto acompanhando, quando foi por volta do horário do almoço, ela desceu. Ela também não podia fazer muita coisa, né, nesse momento. E nós fomos fazer um lanche. Enquanto nós estávamos lá lanchando, nós conversávamos sobre o assunto, sobre a questão que estava acontecendo. E algumas lições muito interessantes eu acabei aprendendo nessa conversa de ontem. Ficaram bem marcantes na minha cabeça. Hoje de manhã, quando eu levantei às 4 da manhã para poder me arrumar para ir trabalhar, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. E a gente conversando ali sobre a situação, sobre o que estava acontecendo, ela me falando de algumas coisas, sobre como ela estava enfrentando a situação, como ela estava passando por tudo aquilo, o que estava acontecendo dentro da sua cabeça, o que ela estava pensando, etc. E ela me deixou muito claro palavras que me deixou marcado aqui dentro. Ela falou algumas coisas que são justamente as lições que eu quero deixar gravado aqui. A primeira coisa que ela falou foi que em todo o tempo da situação que ela estava passando, ela viu o agir do poder de Deus e da mão de Deus. E aqui fica a primeira lição muito importante. Será que nós estamos querendo, será que nós queremos, estamos à procura do agir da mão de Deus ou do que a mão de Deus pode dar para a gente? Porque ontem, quando ela falava sobre o agir da mão de Deus, sobre o agir do poder de Deus, eu entendo que quando isso acontece é porque Deus encontrou espaço para ele operar a vontade dele. Por mais que fosse uma necessidade real da pessoa ou um desejo da outra pessoa ver aquela situação melhorar, o importante de tudo foi que Deus encontrou ali naquele momento algo que atraísse a atenção do seu poder. Como foi na vida da mulher do fluxo de sangue, como foi na vida daquele homem que estava à beira do caminho, como foi na vida de Zaqueu. Ele encontrou alguma coisa que fizesse com que o seu poder, a sua glória fosse atraído para aquele momento. Isso é fantástico ouvir uma pessoa falar isso, porque numa situação pela qual nós conversávamos, que ela estava me descrevendo, que ela estava vivendo, é algo até realmente que só é explicado pelo poder da fé. Você acreditar no impossível quando as circunstâncias dizem o contrário, só mesmo o poder da fé e a comunhão em Deus para te fazer ter a certeza de que a transformação daquela situação poderia acontecer. E nessa primeira lição fica essa pergunta: será que nós queremos o agir do poder de Deus, da mão de Deus, ou nós queremos aquilo que o poder e a mão de Deus pode nos dar? Porque aqui tem uma diferença muito grande. No agir do poder de Deus, no agir das mãos de Deus, nós damos espaço para ele operar a sua vontade, o seu querer. Quando nós queremos só o que a mão dele pode dar e o que o poder dele pode fazer, nós estamos apenas lutando pelo nosso interesse. Estamos apenas vendo um Deus de uma forma de barganha, de uma forma de interesse. Isso não é comunhão, isso não é fé. Deus não se relaciona e Deus não abençoa ninguém dessa forma. A segunda lição que eu vejo aqui nessa história é que quando chega num momento como esse, a reflexão de vida é tão grande que outra coisa que ela me deixou marcado na conversa foi ela ter me dito que quando chega nesse momento da vida, de acordo com essa situação, com um quadro desse,
a gente começa a ter uma perspectiva da vida e uma reflexão da vida acerca, às vezes, de coisas que a gente faz necessidade, ou faz necessidade não, faz questão, faz tanto caso de ter, de fazer, de acontecer, e quando chega num momento como esse, a gente se depara em olhar para a vida, em olhar para as coisas em volta e dizer assim, poxa, eu faço questão de coisa pouca, sabe? Às vezes faço questão de coisas que não têm real valor. Ela estava me falando disso ontem e eu fiquei pensando, analisando, entendendo. Quando a gente se depara com uma situação como essa, do jeito que ela estava me descrevendo, ela deixou bem claro, tem horas que a gente faz questão de coisas que depois não tem real sentido, e quando a pessoa bota a mão na cabeça para pensar, poxa, viu que foi tão desnecessário. Exemplo, às vezes a pessoa faz questão de brigar por pouca coisa. Às vezes a pessoa faz questão de ficar magoado por pouca coisa, faz questão, ou até mesmo faz questão de pouca coisa. Sabe, tem pessoas que hoje em dia têm mais prazer em dificultar as coisas, dificultar as pessoas em sua volta do que ajudar. E muitos dizem assim, o diabo tá furioso, o diabo tá atacando a minha vida. Não, meu irmão. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui e de repente possa ter alguém que vai ver esse vídeo e vai discordar. Mas muitas das vezes o diabo tá pegando carona naquilo que você tá fazendo. Muitas das vezes é você que tá dificultando as coisas, e pelo fato de você estar fazendo uma situação dessa, o diabo tem espaço para entrar, e pelo fato de ele ter espaço para entrar, ele está deixando você causar o problema, ele está deixando você fazer o erro, e ele só está pegando carona. Por que ele está pegando carona? Porque ele quer estar dentro, ele quer ver o problema acontecer. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver a casa desmoronar, ele quer ver você perder o emprego, ele quer ver você acabar com o seu relacionamento, ele quer ver a história dar o pior dos problemas. E é triste falar uma coisa dessa, porque se o diabo está pegando carona, então quer dizer, meu irmão, que o condutor está sendo você. Você está sendo o problemático da história e fazendo questão por coisas que às vezes tem nem necessidade. E ela ontem falando disso, mediante a situação que a gente estava conversando, que quando chega nessa hora, não faz sentido fazer questão de poucas coisas. Tem coisas mais importantes. Outra lição que ela me passou ontem é que quando chega nesse momento da vida, nessa situação, existem coisas que a gente deve fazer. E nessa hora a gente começa a pensar que existem coisas que Deus deu para cada um fazer. Não adianta eu esperar por outra pessoa que aquilo que Deus me deu para que eu faça, outra pessoa não vai fazer. E justamente pelo fato de ter me dado essa missão, de ter sido eu a ser entregue, ter sido para mim, essa missão ter sido entregue, se eu não fizer, a outra pessoa não vai fazer. E pelo fato de outra pessoa não poder fazer, quem seria beneficiado, infelizmente, vai ser prejudicado. De repente seria uma pessoa que pela sua palavra seria livre das mãos de Satanás. De repente seria uma pessoa que pela sua palavra, pela sua atitude, pelo seu gesto, iria se salvar do suicídio. De repente, pelo fato da sua palavra, da sua pessoa, do seu testemunho, do seu humor, da sua atitude, da sua posição de fé, uma pessoa iria dar uma reviravolta na sua vida a ponto de querer ser alguém melhor. Mas justamente pelo fato de você se acovardar, dizer que tem vergonha, ou querer, sei lá, tomar qualquer tipo de atitude, menos de tomar a posição de fazer aquilo que você deve fazer, infelizmente, depois é tarde. Porque ela estava me explicando, eu estou dando bem ênfase essa situação de ontem, porque ela estava falando, Eduardo, se você tem alguma coisa para fazer, quando chega nessa hora, não tem mais como fazer. Tem que fazer antes, tem que fazer enquanto tem forças. Tem que fazer enquanto você pode, enquanto você tem condição, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vitalidade para fazer. É nessa hora, é nesse momento que você tem que fazer. E tem pessoas esperando por isso. Não é esperar chegar no momento da pior situação para dizer agora eu vou fazer. Não, meu irmão, faça antes. A gente previne antes para não ter que remediar depois.
A gente se levanta antes, porque na hora que cair você já sabe como se levantar. A gente dá o primeiro passo quando tudo tá dando ainda para fazer alguma coisa, porque depois que tiver problemático, para dar o primeiro passo vai ser ruim, vai ser difícil. E a última lição que eu quero deixar aqui gravada nesse vídeo, ela estava me falando de outra questão muito séria e muito importante. É que quando nós estamos passando por algum momento de extrema dificuldade ou algum momento muito delicado da vida, né, tem essa lição e mais uma. São as pessoas que estão em nossa volta. Ela falou que parece que é como uma cortina que cai. E nessa hora se revelam os que são verdadeiros e aqueles que nunca foram. Nessa hora parece que tudo vem à tona e tudo se revela. Aqueles que você esperava que fosse te dar as mãos e falar assim, olha, vamos lutar junto, vamos caminhar, vamos seguir. Parece que são esses que te viram as costas e saem, não querem nem saber da sua luta. E aqueles que você menos esperava, você não dava nada, você achava que ele já não faz parte mesmo, ou não tem muita ligação. Parece que esses são os que mais ajudam. E ela estava falando disso e eu fiquei imaginando isso, pensando isso. E essas lições ficaram marcantes em minha vida. E a última lição, essa sim a última, que eu quero deixar compartilhada aqui nesse vídeo, foi que mediante toda a situação que ela estava passando, outras pessoas também estão passando junto, e essas outras pessoas, cada um estava tendo uma reação diferente. Um estava segurando para dentro de si, não esboçava reação, chorava mais no silêncio, no calado, mas na frente de todo mundo, posição centrada, sério. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como é que você tá? Não, tô bem, tô tranquilo. Já o outro tomou a decisão, sabe, de extravasar de uma tal forma que perdeu o controle, fez coisa que não sabe, que não lembra, quase teve prejuízo maior. E a última lição que fica aqui nesse vídeo, mediante essa situação, é que quando chega nessas horas de dificuldade, qual é a sua base de apoio? Quem você tem do seu lado para te apoiar? O que você tem dentro de você para te dar equilíbrio, para te dar forças e para te dar um horizonte, sabendo que é pior você tomar decisões precipitadas do que tentar consertar? O que você tem de base nessa hora? Porque nos momentos de dificuldade, as pessoas que não têm base, como diz a palavra, aquele que construiu na areia, aquele que construiu na rocha, aquele que construiu na areia é o cara que, quando chegou no dia das chuvas, quando chegou no dia das tempestades, nos dias dos tormentos, dos ventos, grande foi a sua ruína. E tem muitas pessoas que no dia das dificuldades, no dia do problema, da situação, tem sido grande a sua ruína, porque a sua base não é um lugar sólido. A sua base, ou seja, aquilo que a princípio ela acha que tá ali sustentando, é algo totalmente frágil. Tem muitas pessoas que estão se sustentando hoje no dinheiro que tem. Tem pessoas que se sustentam dizendo, eu tenho muitas amizades, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitas pessoas no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp. Eu já sou formado, tenho pós-graduação, sou doutorado, mestrado. Tem pessoas que se garantem nisso. E sabe qual é o problema disso tudo? Nessa mesma situação que eu estou descrevendo desde o início do vídeo até agora, lá existiam pessoas naquele lugar que também eram mestrados, doutorados, patentes altas como brigadeiro, tenente, coronel, reformados e outras coisas mais, mas que quando chegavam naquele lugar ali, nada disso ajudava ele a sair dali mais rápido. Nenhuma posição, nenhum status social, nenhuma qualidade social, nada disso. Nem o dinheiro, nada, nem o dinheiro o ajudava a ter uma melhora mais rápida, a ter uma situação mais fácil de sair dali. Não, pelo contrário. Do mais simples ao mais alto, todos passavam pelo mesmo processo. Todos eram cuidados por pessoas que, muitas das vezes, enfermeiras que só tinham o técnico de enfermagem.
Muitos ali recebiam cuidado na sala da limpeza por pessoas que de repente não tinham nem o ensino fundamental completo. Mas que no final das contas, quem tinha e quem não tinha, quem podia e quem não podia, estava no mesmo lugar, passando pela mesma situação, enfrentando o mesmo processo. Cara, qual é a sua base? Amigo, amiga, qual é a sua base? Jovem, qual é a sua base? Você tá achando, como diz a brincadeira aí, que a vida é esse morango todo? Meu irmão, um dia esse morango que você acha que você está vivendo vai se estragar. E você vai fazer o que com esse morango estragado, meu irmão? Você acha que a vida é só oba-oba, é só curtição? Você acha que a vida é só, desculpa o termo, é só sacanagem? Sabe? É só orgia? É só baile, é só festa, é só bloco? É saída de noitada todo final de semana? É beber todo dia? Você acha que a vida é só isso, cara? Meu irmão, Jesus não morreu na cruz para que você tivesse uma vida miserável desse jeito, não, cara. A Bíblia fala que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você acha que vivendo desse jeito você está vivendo uma vida de verdade? Você acha que essa base que você está tendo hoje, que você está trazendo para você, vai te sustentar no dia que você estiver na maior dificuldade, cara? Amigos, vocês desculpem as palavras. Eu não quero aqui estar falando palavras chulas ou palavrões, porque não é da minha índole. Não posso, realmente eu não sou adepto de um vocabulário desse jeito. Mas eu usei algumas palavras aqui para ficar bem nítida a mensagem desse vídeo. Sabe, eu nunca fiz uma mensagem dessa, nunca gravei um vídeo desse. Mas hoje eu tive tanto desejo de fazer isso quando eu acordei de manhã, quando eu acordei pela madrugada, pensando nessas coisas. Eu tive um desejo tão forte de fazer isso, de compartilhar com você, que vai estar aí do outro lado assistindo esse vídeo. Para que você reveja a sua vida a partir de agora. Para que você reveja suas decisões. Para que você reveja o que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que estão ao seu lado, cara. Com a vida daqueles que te amam e com a vida daqueles que você pode ajudar e até agora não ajudou. Porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus está perdido. Quem tem Jesus no coração, quem está seguindo a Deus, encontra força, sustento, encontra alívio, encontra paz e encontra direção. E ainda vou te falar mais. No dia que você enfrentar essas dificuldades, quem tem Deus no coração, quem tem Jesus na sua vida, encontra os milagres, sinais e prodígios da sua glória, do seu poder e da sua vontade. Quem não tem Deus, meu irmão, está enganando a si mesmo. E está vivendo a cada dia, não uma vida de verdade, mas está a cada dia sobrevivendo. E isso é muito diferente. Viver é aquilo que Deus nos deu para fazer. Sobreviver, meu irmão, é quando você está tentando lutar pela sua existência. E Deus não te fez para ser assim, não. Receba esse vídeo, receba essa palavra. Receba isso no seu coração. E a partir de agora reflita. Reflita bem naquilo que você está fazendo. Eu me chamo Eduardo. Sou evangelista da Casa do Senhor Jesus. Sou da Igreja Pentecostal Amor e Fé. E essa palavra de Deus é para a sua vida. Para que você comece uma semana melhor. Para que você comece relacionamentos melhores, para que você cuide melhor da sua família, para que você cuide melhor da sua vida e que, acima de tudo, para que você cuide melhor da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Se você ainda não é evangélico, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não deu um passo de fé, Jesus está te chamando hoje. Ele está te dando essa palavra de fé hoje, dizendo: vem para mim, vem para os meus braços. Eu sou o teu pai, eu te entendo, eu sou aquele que te criou e que te gerou. Eu sei o que você precisa. Eu sei quem tu és. Desde o ventre da tua mãe, fui eu que te gerei, fui eu que te formei. Eu te conheço. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Fiquem na paz em nome do Senhor Jesus Cristo.